Bem-vindo novamente ao primeiro Congresso Online Lembra-te, com o tema de 1888, a Canaã Celestial. Porque tudo temos a temer quanto ao futuro, ao nos esquecermos da nossa história passada. Eu quero novamente convidar você a compartilhar esta mensagem e as outras. Compartilhe aí no seu WhatsApp, no seu Facebook. Compartilhe o link dessa programação com os seus amigos e os seus familiares. E nós vamos ouvir mais uma vez o hino tema deste congresso, Viver a Vida de Jesus. Viver a fé de meu Jesus é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça, sim, eu salvo sou.
milhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte, em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. Nossa palestrante de hoje é a irmã Gabriela Carnassali. Gabriela Carnassali é membro da Igreja Adventista desde 1986 e desde 2009 vive no sítio Ararate, que fica na Serra da Mantiqueira. Ali ela aprendeu a roçar, a plantar e outras atividades campestres. Junto com a sua família, tem participado de um ministério de hospitalidade chamado Projeto Céu. Ela também coordena um outro projeto missionário chamado Bíblia Melódica. Você pode acessar também lá em www.bibliamelodica.com.br, que disponibiliza gratuitamente centenas de versos bíblicos musicados e porções do Espírito de Profecia, nos facilitando e nos ajudando a memorizarmos estes textos. Ela é casada com Mauro Carnassali e é mãe de Mariana Carnassali. Tem também muitos outros filhos e netos espirituais, todos muito queridos. Olá, irmãos, saudações a todos. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com vocês, desenvolvendo talentos que não são muito desenvolvidos para mim. Um deles é falar diante de uma câmera, imaginando que vocês estão aí do lado de lá, ouvindo sem ver o rosto de vocês. Isso é uma coisa bastante difícil para mim, mas eu vou fazer o meu melhor. Bom, nós estamos aqui, eu e Mauro, na Itália. Viemos aqui para visitar nossa filha, imaginando que essa é uma oportunidade imperdível, tendo em consideração esse tumulto que está acontecendo no mundo. E nós ficamos com muito medo de não vê-la, então estamos aqui no inverno da Itália, numa casa bem pequenininha, e eu estou aqui no sótão. Aqui na frente tem uma janela que dá direto para o céu, e eu estou aqui, direto no telhado. Aqui ponho a mão sobre a estrutura da casa. Então estamos aqui alegres de estar participando. Bom, na palestra passada, nós vimos que para Jesus voltar,
ele necessita de um povo preparado. Ele precisa de uma seara madura, conforme escrito em Apocalipse 14. Nosso Senhor vem com uma foice, ele quer fazer a sua colheita. Nós vimos que nós estamos no dia da expiação, vivendo o dia real da purificação do santuário. E vimos também que em 1888 aconteceu na história do povo adventista alguma coisa que postergou o preparo dessa seara para que Deus pudesse vir fazer essa colheita. Na palestra de hoje, que eu intitulei A Perda do Primeiro Amor, nós vamos ver o tempo entre 1844 e 1888. Nós vamos ver o que aconteceu nesse período com relação ao amor do seu povo para com o Senhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um nascimento nobre. Ela nasce de uma experiência de amor genuíno e profundo. Naquele momento da nossa história, não havia espaço para nenhum intruso, nada parecido com o legalismo que nós tememos tanto hoje em dia. Mas em certo ponto da relação entre Cristo e a noiva, se insinua um intruso e coloca em perigo o primeiro amor. Deus enviou mensagens por esses mensageiros para advertir a noiva do perigo, mas ela resistiu aos avisos. Como será o fim dessa história de amor? Em certa medida, isso depende de mim e depende de você. Se essa ilustração é verdadeira, 3 perguntas precisam ser respondidas. A primeira pergunta é: como podemos ter certeza de que a Igreja Adventista realmente surgiu na pureza de uma noiva virgem, da noiva de Cristo, numa relação de amor verdadeiro? Segunda pergunta: como pode se insinuar um intruso chamado legalismo e se meter no meio dessa relação, comprometendo o primeiro amor? E se isso aconteceu, quando aconteceu? E em terceiro ponto, como nos livrarmos de uma relação ilícita? Porque um intruso numa relação a 2 é adultério. Como nos livrarmos de uma relação ilícita com esse personagem e voltarmos ao primeiro amor? Essas são as 3 perguntas os 3 pontos que eu gostaria de desenvolver. Sobre a pergunta número 1, certeza de pureza no nascimento. Para isso, nós vamos nos lembrar das circunstâncias da época em que nasceu a Igreja Adventista. Foi um pouco antes de outubro de 1844. O mundo todo, principalmente os Estados Unidos, foi sacudido com uma mensagem do retorno próximo do Senhor Jesus. A mensagem que sacudiu o mundo foi baseada num estudo sistemático das profecias de Daniel. Grande multidão esperava, expectante por esse momento. Houve uma comoção geral, contrição de alma, mudança de comportamentos. A volta de Jesus foi anunciada com data marcada. Mas o momento chegou, um momento tão esperado, e passou sem o cumprimento das expectativas desse povo. Uma profunda decepção tomou conta dos crentes. Muitos culparam o método de estudo da Bíblia. Outros, muitos, chegaram à conclusão de que a religião era uma farsa e que aquilo tudo foi uma grande tolice. Mas um pequeno grupo de pessoas estava convencido de que esse movimento, com essa grandeza, com os resultados a que ele conseguiu chegar, com transformações de alma, movido por um estudo metodológico e sistemático da Bíblia e um intenso desejo de encontrar o seu Senhor, não aconteceria sem que Deus estivesse guiando por meio do seu Espírito Santo. Essa convicção, ela foi muito além de um simples convencimento da correção teológica, já que a teoria não havia se confirmado. Voltaram-se então novamente ao estudo
com um coração humilde, clemente, para saber o que estava errado. Foi então que eles receberam a luz sobre o início do juízo investigativo e tudo mais que envolve o trabalho de Jesus Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. Eu imagino que foi algo semelhante ao que aconteceu com Noé e a sua família. Essas pessoas agora, em 1844, também foram ridicularizadas por sua fé, em contraste com a triste realidade de que as suas previsões do retorno de Jesus não se cumpriram. Não bastava a grande decepção que passaram, ainda foram atacadas pelas críticas daqueles que fazia pouco tempo pareciam ser irmãos na fé. Fazer parte desse grupo de crentes não trazia nenhum status e nenhuma vantagem social, muito pelo contrário, era como nadar contra a maré. Dessa forma, Deus peneirou a igreja prestes a nascer. Foi uma tremenda prova. Podemos dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi concebida numa experiência de amor genuíno e nasceu como trabalho de parto da alma daqueles poucos que arriscaram tudo em seu reconhecimento de uma obra genuína do Espírito Santo. Assim, ela foi bem nascida, concebida na verdadeira fé, não no legalismo. Ela permaneceu. O que permaneceu foi somente o grão. A palha foi joerada. Os que tinham interesses egoístas no retorno de Jesus voltaram para a adoração a Mamon. Ficaram somente aqueles que não se importavam com nada além de compreender e fazer a vontade de Deus, por amor. Nenhuma estrutura organizacional os apoiava, nenhum bem material. Somente um punhadinho de crentes, um pequeno rebanho, acompanhou o nascimento da noiva, assim como também foram poucos os que acompanharam o nascimento do esposo. Essa é a nossa certeza. Vamos à questão número 2. Como o legalismo se intrometeu? Ao mesmo tempo em que o pequeno grupo, com pessoas de várias denominações, estudava profundamente as Escrituras e era abençoado pelas manifestações do espírito de profecia, um outro espírito também começou a trabalhar paralelamente. Na medida em que um corpo de doutrinas muito bem fundamentadas era solidificado, muitos foram convencidos por uma verdade invencível em debates. Veremos um pouco de como as doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia foram sedimentadas. Observem a importância do dom profético, não somente na confirmação do estudo bíblico, mas também na revelação dada quando o grupo de estudantes não conseguia chegar a nenhuma conclusão. Quero dizer que o trabalho de Ellen White como mensageira do Senhor foi essencial para determinar o fundamento teológico da Igreja Adventista. Vejamos. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pai Hiram Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros achavam-se entre os que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando, em seu estudo, chegavam a ponto de dizerem: "Nada mais podemos fazer", o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatada em visão, e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim, nos foi proporcionada a luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio.
foi-me tornada clara uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até o tempo em que entraremos na cidade de Deus, e transmitia aos outros as instruções que o Senhor me dera. Para que as manifestações do Espírito de Profecia, por meio de Ellen White, que antes de casar tinha o nome de Ellen Harmon, fossem aceitas como um dom do céu pela igreja que nascia, Deus deu demonstrações inequívocas de que as mensagens eram originárias do trono celeste. O livro O Grande Movimento Adventista, da editora dos Pioneiros, traz registros de testemunhas dessa época. Vale a pena ler para compreender melhor a importância desse dom para o remanescente. Debaixo do cuidado especial de Deus, com orientações diretas de como interpretar as passagens bíblicas e os passos que deveriam ser dados para o desenvolvimento do corpo de Cristo, a igreja começou a crescer. Nesse ponto, eu gostaria de fazer uma pausa, retornando no tempo até a época da construção do Templo de Salomão. Podemos ver este homem abençoado aceitar as honras por uma sabedoria que lhe fora dada por Deus para o serviço de Deus. O templo, que deveria ser conhecido como o templo do Deus vivo, foi conhecido como o Templo de Salomão. O orgulho do conhecimento superou a humildade do início da sua carreira. E ele caiu na armadilha do adultério ao usar estratégias de evangelismo que não eram aprovadas pelo Deus a quem ele proclamava amar e servir. Ao mesmo tempo que crescia o reino, o rei se afastava do primeiro amor. Coisa semelhante aconteceu conosco. O progresso fenomenal, consequência da ação e intervenção do Espírito de Deus, foi como uma semente pura caindo num solo que também continha ervas daninhas. A erva do amor do eu começou a tomar o lugar do verdadeiro amor pelo Salvador, produzindo a mornidão. Outras ervas daninhas, como o orgulho, a arrogância em possuir um sistema de verdades, pouco a pouco sufocaram muito a fé simples de Jesus, aquela fé de coração que levou à sua aceitação no início da nossa carreira. Bem cedo, mesmo antes da Igreja Adventista se tornar uma instituição oficial, o que aconteceu em 1863, a mensageira do Senhor já dava avisos concernentes ao grande perigo de perda do primeiro amor. Nós tínhamos passado de cerca de 50 membros em 1846 para mais de 2.000 em 1855. Os depositários dos escritos de Ellen White declaram o seguinte: o lapso de tempo e o aparente atraso do segundo advento, mais a adesão à igreja de muitos que não participaram do movimento de 1844, com sua profunda consagração espiritual, resultou na perda daquele primeiro amor. 1855 foi o ano em que os primeiros artigos dos testemunhos para a igreja foram publicados. Veja o testemunho de uma visão da Sra. White. Vi que o Espírito do Senhor tem estado a extinguir-se na igreja. Os servos de Deus têm confiado demasiado na força do argumento e não têm mantido em Deus aquela firme confiança que deveriam ter. Vi que a mera discussão sobre a verdade não levará as pessoas a decidir colocar-se ao lado dos remanescentes, pois a verdade é impopular. Os servos de Deus devem ter a verdade no coração. De fato, os argumentos eram verdadeiros, e o resultado das vitórias em debates públicos acabou por render muitos batismos de muitos membros de destaque em outras denominações. A igreja cresceu, mas não da forma que deveria. Junto com ela, também cresceu um sentimento de superioridade, uma euforia de sucesso. Em lugar de caminhar humildemente em total dependência do Senhor, nós começamos a caminhar orgulhosamente com nossa indisputável evidência doutrinária da verdade. O orgulho é a manifestação de um amor ao próprio eu.
E qualquer coisa que desvie o amor do nosso coração por Cristo e seu sacrifício provoca o abandono do primeiro amor. Nessa condição de abandono, os atos religiosos são manchados pelo legalismo. A fé torna-se mais uma crença numa teoria doutrinária do que a apreciação da graça de Cristo dada a nós para a obediência da fé. Vejam lá em Romanos 1,5. E isso pode dar-se tanto na ala conservadora quanto na ala liberal da igreja. Na ala conservadora, o legalismo ele pode se manifestar como uma fixação na obediência a regras, em lugar de entender os princípios da lei e se render com compreensão, com entendimento. Isso pode fazer com que irmãos julguem outros irmãos com base em aparências. Aqui, meus irmãos, cabe uma advertência àqueles que creem na chamada verdade presente. A mesma infelicidade que teve lugar mesmo na juventude da Igreja Adventista do Sétimo Dia pode estar nesse exato momento acontecendo entre o povo de Deus, principalmente entre os conservadores que querem permanecer na doutrina pura da verdade. Vejam o que Ellen White escreveu numa carta em 1886. O Senhor nomeia e envia ministros não somente para pregar, pois esta é uma pequena parte do seu trabalho, mas para ministrar, para educar o povo a não serem briguentos, mas sim exemplos de piedade. Alguns iniciaram o trabalho com uma comissão mais humana do que divina. Estes educaram-se a si mesmos como debatedores, e as igrejas, sob seus cuidados, mostram as características do seu trabalho. Eles não estavam prontos, eles não foram talhados para o trabalho. Seus corações não estavam bem para com Deus. Resumindo, eles têm a teoria, mas não genuínas conversão e santificação na verdade. A grande questão, tão próxima às mãos, extirpará aqueles a quem Deus não nomeou, e ele terá ministros puros, verdadeiros, santificados e preparados para a chuva celeste. Na ala liberal, a grande insistência na impossibilidade de guardar a lei de Deus demonstra que há outra lei a governar em seu lugar. A lei do raciocínio lógico, da probabilidade, da improbabilidade, se afastando mais e mais da fé pura e simples de uma criança. Nesse caso, muitas mensagens de Deus precisam ser relativizadas por parecerem fora da realidade. Quem decide então o que é certo, o que é errado, o que é possível de se cumprir, o que não é possível de se cumprir? O eu, o homem, ou seja, a opinião daquele que tem poder para interpretar as Escrituras. É ele quem diz, isso é possível fazer, aquilo não é possível. Se eu creio que não posso fazer aquilo que Deus diz que eu posso, por meio do seu Espírito Santo, então eu sou legalista. Porque eu creio na lei das estatísticas interpretadas por humanos. Foi assim que o mundo antediluviano pereceu sem crer que a água inundaria o mundo. Isso aconteceu uma única vez na história. Quando eu olho para mim mesma e vejo que não sou capaz, eu posso me conformar com a lei que há em mim, como está em Romanos 7, ou apegar nas promessas de Deus, que são totalmente loucura para o homem natural, deixando que o poder sobrenatural de Deus atue através de sua natureza divina em mim. Então posso viver a realidade do homem vitorioso em Cristo, no capítulo 8 de Romanos. Agora, o que desejamos apresentar é: como podeis avançar na vida divina? Ouvimos muitas desculpas. Não posso viver de acordo com isto ou aquilo. Que quereis dizer com isto ou aquilo? Quereis dizer que foi efetuado um sacrifício imperfeito para a raça caída no Calvário? Que não nos é concedido suficiente graça e poder para que possamos desvencilhar-nos de nossos próprios defeitos e tendências naturais? Que não foi dado um Salvador perfeito? Ou quereis provar a Deus? Bom vós dizeis, foi o pecado de Adão. Dizeis também, não sou culpado disso.
e não sou responsável por sua culpa e queda. Há todas essas tendências naturais em mim e não mereço ser censurado se procedo de acordo com estas tendências naturais. Quem merece ser culpado? É Deus? Cristo veio porque não havia nenhuma possibilidade de o homem guardar a lei em sua própria força. Veio trazer-lhe força para obedecer aos preceitos da lei. E o pecador, arrependendo-se de sua transgressão, pode aproximar-se de Deus e dizer: ó Pai, suplico perdão pelos méritos do Salvador crucificado e ressurreto. Deus aceitará a todos os que se dirigirem a Ele no nome de Jesus. Assim, irmãos, podemos ver que o legalismo sempre procurou estragar a relação de amor verdadeiro da Igreja para com Cristo, desde o início até hoje. Temos que admitir também que mesmo nos momentos de maior crescimento da Igreja, esse intruso já estava lá, destruindo o primeiro amor. O crescimento da Igreja não significou também, não necessariamente, o desenvolvimento do amor por Cristo. Nesse caso, foi o contrário. Como é que nós podemos ter certeza de que o primeiro amor estava sendo destruído e que havia um intruso na relação de Cristo para com a Igreja? Uma dessas evidências é o desprezo pela palavra profética por meio do espírito de profecia, mesmo quando Ellen White era viva. Quanta resistência interna ela sofreu durante toda a sua vida. Apesar de serem muitas vezes forçados a reconhecer a autoridade divina da mensagem, a liderança da Igreja, outras tantas vezes, deixou de apreciar as orientações claras, as advertências, os desafios espirituais e se ressentiu do instrumento humano. Voltaram-se contra a pessoa, cegados pelo orgulho próprio. Isso não é novidade. Estamos cheios desses exemplos nas histórias bíblicas do Velho e do Novo Testamento. Se formos aos testemunhos ler por nós mesmos, será fácil identificar a tensão entre o caminho que trilhava a Igreja e as constantes advertências do espírito de profecia, chamando tanto líderes quanto irmãos a voltarem ao primeiro amor. Nos tornamos uma denominação com crescimento numérico, financeiro e de prestígio prósperos. Vejam que chegamos a ter a melhor instituição de saúde do mundo e uma das mais avançadas editoras eclesiásticas no Ocidente. Por outro lado, nossa maturidade espiritual não cresceu na mesma proporção e ficamos cegados para receber a luz necessária para o prosseguimento de nossa missão como povo. Nós desprezamos os apelos de Deus por meio de sua serva, mesmo com as provas irrefutáveis de que elas provinham do trono. Dessa forma, afastamos o Espírito Santo, assim como aconteceu com Salomão em sua glória humana. Como consequência, na imaturidade e ausência do Espírito, não conseguimos compreender o Evangelho eterno nas 3 mensagens angélicas e, principalmente, não conseguimos discernir o que era a terceira mensagem angélica em verdade. A própria mensagem que precisava ser pregada ao mundo não foi sequer compreendida, nem pregada em testemunho vivo. E por que ela deveria ser pregada ao mundo? Para que todos pudessem também preparar-se para a grande próxima vinda do Senhor Jesus. Na história de Esther, podemos ver um exemplo do preparo que era necessário para ser digna de ser a esposa de um rei. Em Apocalipse 19:7, temos um simbolismo da noiva que se ataviou. Na parábola das bodas, em Mateus 22, podemos ver a necessidade de vestir as vestes da justiça providas para a festa nupcial. Em Ezequiel 9, vemos a necessidade do selo divino para permanecer vivo durante o juízo. Propósito primário: a noiva prepara-se para o noivo. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou.
O verdadeiro propósito do movimento adventista sempre foi o preparo para o retorno de Jesus Cristo. Esse propósito primário significa, na prática, desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, que possa ser levado ao céu. É a restauração do homem à semelhança de Deus por meio do poder da graça para a glória de Deus. Esse é o resultado prático da limpeza do santuário celestial. Ali, nosso Redentor e sumo sacerdote purifica as nossas consciências, de acordo com o que vemos em Hebreus 9,14, a fim de que o caráter de seu povo seja glorificado, mesmo antes da transformação do corpo no último dia. Quando a consciência do povo estiver purificada, então o povo estará pronto para permanecer diante de Deus sem um intercessor. Não mais pecado entrará no Santíssimo para sujar o ambiente. O trabalho termina no Santo dos Santos e Jesus pode sair de lá para receber a Santa Cidade e nos buscar. Mas por que nossa justificação e santificação implicam na glória de Deus? Porque, enfim, desbancam a acusação de Satanás que ainda está pendente, de que para o homem é impossível viver o amor que se traduz pela observação da lei de Jeová. Quando o povo de Deus viver o amor completamente, ou seja, quando observar a lei por meio do Espírito, ficará totalmente claro para todos os seres do universo a diferença entre o governo de Satanás e o de Deus. O soberano do universo será exaltado e a paz poderá ser restituída. Propósito secundário: os súditos contemplam. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O cumprimento da comissão evangélica de âmbito mundial é uma consequência direta da preparação do povo de Deus para a sua vinda. Quando o amor, que pode ser também traduzido pela lei de Deus, for realmente vivido por princípio na vida do crente, é impossível que essa pessoa não dê testemunho. A vida dele será uma carta viva de Deus aos homens. Aqueles que se alegram com a justiça quererão a sua companhia, quererão saber mais a respeito de suas crenças e, enfim, conhecerão ao seu Deus. Aqueles que preferem encher seus próprios celeiros às custas da injustiça, de meios ilícitos, os odiarão e procurarão a sua morte. Zacarias antecipou esse acontecimento. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 8:23. Não é simplesmente a distribuição de livros que contém a teoria da verdade, ou programas de televisão com pessoas bonitas e música exuberante, nem mesmo o testemunho de mulheres modestas, o que faz com que as pessoas das nações procurem o povo de Deus. É a presença de Deus conosco, transbordando numa vida de serviço e amor ao próximo. Isso deve ficar bem claro. Se invertermos o processo e colocarmos a pregação antes do preparo, a mensagem perde totalmente a força do testemunho. Nesse caso, nós nos tornamos apenas vendedores de um produto que nós não usamos. O sucesso é, digamos, de estatísticas, aumento do número de clientes e o quanto isso significa financeiramente. Se continuamos ainda nesse sentido, corremos outro risco de interpretar mal a espiritualidade das pessoas, baseados, por exemplo, no dízimo e nas ofertas que essas pessoas dão. O principal risco que nós corremos é interpretar o sucesso da Igreja de Deus pelo crescimento, pelo número de membros, hospitais, escolas, editoras, fábricas, igrejas, e não pelo desenvolvimento espiritual e semelhança com o nosso Mestre.
Infelizmente, foi isso que aconteceu na nossa história eclesiástica. Enfim, quando chegamos ao tempo da Conferência Geral em 1888, a mentalidade de sucesso medida por números, que é uma forma de legalismo, havia feito um grande estrago entre o povo de Deus. A descoberta da lei no lugar santíssimo do Santuário Celestial em 1844 foi um grande passo na restauração da verdade. Porém, sem compreender apropriadamente o lugar da cruz na terceira mensagem angélica, nós nos desviamos do alvo, assim como os judeus do tempo de Cristo também se desviaram por não compreender o lugar da cruz no serviço do santuário terrestre. Nessa maneira, o primeiro amor estava comprometido. Antes mesmo deste momento, o Senhor estivera a chamar-nos de volta por meio de uma mensageira levantada especialmente para esse tempo, para que o povo não se desviasse para a direita ou para a esquerda. Os avisos e as repreensões caíram em ouvidos surdos, moucos. Nós fizemos como os tolos, porque não amamos a repreensão de Deus. Pelo contrário, lançamos dúvidas a respeito do dom profético, apesar das inquestionáveis demonstrações de que Ellen White recebia autênticas instruções divinas. Será que não vivemos circunstâncias semelhantes hoje? Novamente vemos o grande princípio do amor em ação. Deus nunca obrigou nem mesmo o seu povo a fazer a sua vontade. Se há livre-arbítrio, então há possibilidade de erro, mesmo no caminho da liderança de sua igreja. Vemos isso acontecendo na maior parte das Escrituras. Vemos a maior parte dos filhos de Adão se desviando, depois a maior parte da descendência de Noé, depois a maior parte dos semitas, depois as 10 tribos de Israel, depois os judeus como nação, e assim tem sido com o povo e com a liderança também. Olhemos, por exemplo, a história dos reis de Israel. Deus permitiu que eles fizessem escolhas erradas, sem, contudo, excluí-los de sua herança, antes de chegarem ao nível insuportável de iniquidade, onde não há mais esperança de retorno. Não cheguemos nunca à conclusão de que Deus não pode condenar a sua própria igreja baseados numa segurança teórica de sermos o remanescente de Deus. Deus terá o seu povo. Porém, vejamos o que está escrito em Testemunhos, volume 8. Nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será julgada. Sim, Deus pode julgar sua igreja em falta. Mas essa é uma prerrogativa divina, nunca humana. Só o Senhor tem o direito de julgar. A essa igreja, os oráculos sagrados foram entregues. Somos os guardadores da lei, assim como os querubins no santuário celestial. Os responsáveis pela propagação do conhecimento de Deus na terra. O Senhor nos livre de uma desgraça tal. Devemos permanecer em nosso posto de serviço fielmente enquanto isso estiver ao nosso alcance. Pergunta 3. Como voltar ao primeiro amor? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sempre quando sua igreja se desviou no passado, Deus a chamou de volta. A história de Oséias é uma ilustração dramática do esforço que o Senhor fez para resgatar a sua amada. Mas as estratégias de Deus são um mistério para os homens. E muitas vezes não reconhecemos nem atendemos ao chamado, porque eles sempre implicam numa humilhação, numa negação do eu,
no reconhecimento de nosso erro. Nem sempre estamos dispostos a sair do conforto das nossas desculpas. Eu fico perplexa em notar como é fácil para nós lermos a história do povo de Deus no passado e enxergar os erros deles. Até no movimento protestante, nós conseguimos ver bem os prós e os contras. Mas quando chega a nossa vez de estar na berlinda, o jogo da verdade não tem mais graça. Somente um silêncio a respeito dos nossos erros. Será que nós somos assim tão especiais que não há nada que confessar? Deus nos diz por meio de João: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí está o problema de Laodiceia, mornidão. É uma aparência de quente misturada com um conteúdo frio. Isso provoca náuseas em nosso Salvador. Ele não pode alcançar aqueles que não admitem necessidade. Dizemos que nós somos ricos. Os números de relatórios sempre mostram crescimento e sucesso. Mas, na verdade, somos pobres, cegos e nus. Devemos comprar o colírio celeste para enxergarmos nossa verdadeira condição. Devemos comprar a roupa da justiça de Cristo e vestirmos essa roupa. Não adianta guardar no cabide. Nosso amante Salvador nos diz que repreende e castiga por amor, para que nos arrependamos. Inúmeras vezes, Deus usou instrumentos simples como mercadores de colírio e roupas celestiais. Até posso arriscar que esse é um padrão na estratégia de Deus. O maior exemplo disso foi o próprio Salvador. Ali estava um bebezinho de uma família pobre, trazido ao templo para ser apresentado ao sacerdote. Ele pegou o bebê, como de costume, somente mais um bebezinho, na apresentação de tantos filhos em Israel. Ellen White fala a respeito desse episódio. O sacerdote tomou o bebê Jesus em seus braços, mas nada pôde lhe divisar. Deus não lhe falou e disse: esta é a consolação de Israel. Mas tão cedo Simeão entrou, ali viu o pequeno bebê nos braços da mãe. Deus lhe diz: este é a consolação de Israel. Ali estava alguém que o reconheceu, porque se achava onde podia discernir as coisas espirituais. Não temos dúvida de que o Senhor estava com o irmão Wagner enquanto falava ontem. A questão é: tem Deus enviado a verdade? Tem Deus levantado estes homens para proclamar a verdade? Digo, sim. Deus enviou homens para trazer-nos a verdade que não deveríamos ter tido, a menos que Deus houvesse enviado alguém para nos-la trazer. Eu a aceito e não mais ouso erguer minha mão contra estas pessoas do que contra Jesus Cristo, que deve ser reconhecido em seus mensageiros. Temos estado em perplexidade e temos estado em dúvida, e as igrejas estão prontas para morrer. Mas agora, aqui lemos: e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O sacerdote não pôde receber a consolação, mas Simeão, sim. A partir de 1888, Deus tinha uma mensagem para a sua igreja. A Sra. White ratificou essa mensagem. Ela a qualificou como a mensagem do terceiro anjo em verdade. Mas nós recusamos o colírio e as roupas celestiais. Nos recusamos a nos arrepender do nosso estado e a voltar ao primeiro amor no momento em que estávamos tão perto da festa de casamento. Em lugar de festa,
Agora estamos prontos para morrer. Devemos nos arrepender. Essa é uma atitude individual para a salvação, mas também deve haver uma atitude corporativa. Deus trata o problema do pecado no mundo em diferentes níveis. Diz a inspiração: Deus nunca abandona povos ou indivíduos até que eles o abandonem. Por exemplo, quando os representantes do povo judeu apedrejaram Estevão, eles selaram a rejeição da nação como povo guardador dos oráculos sagrados. As 7 semanas separadas para o povo de Daniel estavam cumpridas e os judeus não seriam mais os representantes de Deus na terra. Porém, o convite individual para a aceitação do Evangelho ainda estava de pé. Deus tem hoje um acerto de contas a fazer com o seu povo. Ele disse que está julgando a Igreja Adventista do Sétimo Dia de acordo com as grandes bênçãos recebidas. Quero crer que ainda há tempo de arrependimento corporativo, mas reconheço a dificuldade cada vez maior disso acontecer. Vejamos o próximo texto, que fala sobre um acerto de contas, mas também de esperança. As trevas que hão de cair em nosso caminho não deverão desanimar-nos nem levar-nos ao desespero. É o véu com que Deus cobre sua glória ao vir Ele para comunicar suas ricas bênçãos. Deveríamos saber isso por nossa experiência passada. No dia em que Deus tiver uma contenda com o seu povo, essa experiência será uma fonte de conforto e esperança. Para que ocorra um arrependimento sincero e façamos paz com o nosso Deus, é necessário olhar para as experiências passadas e reconhecer onde fracassamos. Assim poderemos, como Daniel, interceder por nosso povo nesse momento crítico da história. Deus abençoe a cada um de nós, individual e coletivamente. Oremos. Senhor Deus que habita nas alturas celestiais, nós nos entregamos a Ti. Pedimos, como Davi, que o Senhor sonde o nosso coração e veja onde há um caminho mau e nos conduza para o caminho da salvação. Queremos individualmente confessar o nosso pecado. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos influencie a termos arrependimento verdadeiro, a deixarmos o Espírito Santo tomar conta de nós e que Cristo possa viver em nós. Também entendemos, Senhor, que o Senhor tem um acerto de contas com nações e povos, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está sendo pesada nas balanças do santuário. Nós somos parte dessa igreja. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo. Pedimos, Senhor, a Tua graça para fazermos a nossa parte e, como Daniel, sermos intercessores. Tem misericórdia do nosso povo, Senhor. Prepara-nos, porque já vem a noite e nós ainda não estamos preparados. Tem misericórdia de nós e dá-nos o Teu Espírito Santo. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.